Olá, pessoal, boa noite, o pessoal que está entrando. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem difícil, né? Que a gente tem vivido em nossos consultórios, com nossos pacientes. A gente tem visto muitos casos, inclusive nessa época de pandemia, né? Os relacionamentos abusivos, eles têm se tornado bem mais frequentes pelo excesso de convivência em algumas famílias, né? Boa noite, Tuti, boa noite, Cláudia, boa noite a todos que estão entrando. Muito contente de estar aqui hoje para a gente falar um pouco sobre esse tema que é um tema bastante difícil da gente trabalhar em nossos consultórios, porque normalmente as pessoas chegam muito, de uma certa forma, extasiadas, né, pela sensação desse abuso psicológico, às vezes um abuso físico, né? Então, a nossa live de hoje vai ser assim bem dentro do básico, né, dos relacionamentos abusivos, tá? E depois nós vamos fazer uns recortes, né, de cada tipo de relacionamento abusivo, né? Então, assim, algumas pessoas hoje me perguntaram, mas o que é um relacionamento abusivo? É abuso sexual? Não, né? O relacionamento abusivo é um tipo de relação que uma das pessoas se torna vítima, né, de agressões verbais, muitas vezes de agressões físicas, muitas vezes de agressões sexuais e muitas vezes de agressões psicológicas, né? E acreditem que a gente vê também dentro dos nossos consultórios alguns pacientes que trazem agressões financeiras, né? Pessoas que vivem um abuso financeiro dentro de casa bastante importante, né? Qual é uma das grandes características do relacionamento abusivo? Realmente é a possessividade, né? Em qualquer que seja a área, né, que a gente esteja falando, né? Com o passar do tempo, o relacionamento abusivo pode prejudicar a pessoa sob o ponto de vista da liberdade que ela tem, da individualidade e até da privacidade por parte de quem sofre o abuso, né? Então, assim, é muito comum a gente ver os relacionamentos abusivos estarem bem dentro de uma esfera apenas do relacionamento amoroso, né? Mas a gente que trabalha com famílias, nós vemos muitos relacionamentos que podem apresentar um abuso, principalmente psicológico, em outras áreas, né? Das áreas familiares, relação pai e filhos, relação mãe e filhas, né? Relação do casal em si. E muitas vezes a gente encontra esses relacionamentos na esfera do trabalho, na esfera das amizades, né? Quantas vezes nós encontramos pessoas que dizem para nós assim, nos nossos consultórios, por que a minha amiga fez isso comigo? Recentemente eu tenho um caso muito grave, né, de uma amiga que cometia abusos psicológicos com essa amiga, e o abuso mais grave que ela cometeu foi seduzir o marido da amiga. Então, para vocês terem uma ideia, porque ela precisava de se sentir superior a essa amiga, então ela seduziu o marido da amiga, né? Então, isso é realmente uma característica muito grave de quem abusa, né? As características são bastante difíceis de serem trabalhadas quando a gente pega a pessoa que comete o abuso psicológico, pessoa que comete o abuso financeiro, né? É muito difícil porque essa pessoa, muitas vezes, ela é vítima também de uma repetição transgeracional de abuso psicológico, né? A Terry está dizendo que conhece muito bem essa história. Eu imagino, porque a gente vive
E muitas vezes, quando a gente está vivendo esses abusos, a gente não se dá conta, né? Quais são os sinais, né, que identificam que uma pessoa está vivendo um relacionamento abusivo, né? Gente, hoje eu estou fazendo essa live, como eu falei no início, para dar um toque, né? O que, que é esse relacionamento, o que ele causa nas pessoas, como ele inicia, e depois nós vamos fazer um recorte, tá? Nós vamos ver cada relacionamento abusivo separadamente, porque é importante a gente alertar aos nossos seguidores, aos psicólogos que nos acompanham, aos amigos que estão vivendo esse tipo de relação, né? Então, para a gente identificar um relacionamento abusivo, é preciso estar atento aos sinais, né? Que às vezes, gente, são sutis. Muitas vezes vocês já ouviram falar que as pessoas, elas se apresentam, né? Em pele de cordeiro. Muitas vezes tem o lobo enrustido. Então, no início, normalmente, não aparece o trabalho em cima desses relacionamentos. Vamos sim falar um pouco sobre o MDR, Sandra, que é uma abordagem terapêutica extremamente eficaz para trabalhar vítimas de relacionamentos abusivos, né? Então, eu vou dar uma introdução inicial e depois eu falo um pouco da minha experiência tratando pessoas que passaram por abusos psicológicos, por abusos físicos, nas famílias de origem, né? E muitas vezes no setting de trabalho, no setting de amizade, né? Então, normalmente, esse abuso ele começa não somente na parte física, ele começa dentro da questão do abuso verbal e psicológico. Olha, Liz, você não foi bem tratada, você foi muito bem tratada pela minha Silvia, minha amiga Silvia Malamude, que acabou de entrar. Olha lá, a tua paciente está dizendo, Silvia, que foi muito bem tratada por você, que você salvou ela de um relacionamento abusivo. Gente, ninguém pode fazer uma live falando de relacionamento abusivo sem falar na Silvia Malamude. Eu estou aqui com o livro dela para fazer uma propaganda do livro, né? Que é um livro muito bem escrito e que traz para nós um parâmetro muito positivo. Como eu disse antes, para os que entraram agora, né, a gente vai iniciar um trabalho hoje para falar sobre o abuso dentro de um relacionamento mais amplo. E depois nós vamos fazer os recortes em outras lives, tá? Então, assim, a parte de cuidados, de ciúme excessivo, né, possessividade, tem pessoas que vivem uma possessividade muito grande ao ponto dos parceiros não quererem que trabalhe, ao ponto dos parceiros não quererem que as pessoas se doem num projeto social e etc. Tudo isso eu tenho dentro do meu contexto de consultório. Essa live vai ser muito dentro dentro do meu espectro do meu trabalho, né, com essas pessoas. Então, esse controle é um controle que a pessoa exerce, né, dentro de um contexto bastante sério. Por quê? Porque a pessoa começa a tirar do outro as características inatas que o outro tem. Que isso é o que eu acho patológico, né? Então, se eu sou uma boa dona de casa, eu começo a pensar que eu tenho muitas falhas sendo dona de casa, né? Com certeza, Sandra, a Silvia Malamude é a pioneira nesse trabalho de relacionamentos abusivos, de uma maneira geral. Ele trabalha muito com o MDR, com o Brainsporting, e a Silvia hoje é uma referência nessa área, né? A gente, inclusive, quando eu faço um trabalho falando sobre isso, eu trago tudo da Silvia aqui, né? Eu vou falar um pouquinho, vou falar pouco do contexto do trabalho da Silvia, né? Para não plagiar,
mas eu não posso deixar de citá-la porque é muito, muito importante, né? Então, assim, a culpa que as pessoas sentem muitas vezes dentro de um relacionamento abusivo, ela é muito séria. Por quê? Porque a pessoa começa a culpar o outro de alguma coisa que ela não fez. Então, você dentro de um relacionamento abusivo, às vezes até para agradar a pessoa que está vivendo junto, às vezes um colega de escola. Eu tenho visto relacionamentos abusivos dentro de escola, amigas, amigos, né, fazendo esse papel para que a pessoa comece a aparecer mais do que ela, né? Então a pessoa começa a denegrir a imagem do outro, a denegrir as coisas que o outro faz, e isso é muito grave. Uma das coisas que me preocupa muito dentro de relacionamentos abusivos são a forma como o núcleo se forma daquela pessoa, seja um casal, seja uma dupla de amigas, né, que a pessoa fica ali em volta, como se estivesse dentro de uma carapaça que outras pessoas não pudessem entrar, né? Ela não deixa que se aproxime da amiga, né? O marido, de uma maneira geral, não quer que a mulher tenha um relacionamento com outros. Isso é muito grave, né? E um comportamento agressivo começa a aparecer na hora, por exemplo, que as pessoas se rebelam em relação a isso, ou começam a fazer coisas que o outro não gostaria que fizesse. Isso se torna, gente, um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso que começa na intenção, isso é muito importante, na intenção do abusador de dominar a presa, né? E termina na submissão dessa presa até que ela perceba onde ela está metida, onde ela está emaranhada. Eu costumo dizer que o relacionamento abusivo, para quem está vivendo a relação, é um emaranhado. Por quê? Porque agora, trazendo para quem me perguntou antes, o que eu conheço do trabalho com o MDR, todas as situações que a pessoa vive dentro de um relacionamento abusivo, ela pode ser traumática. E se não for traumática, ela pode não ser alocada na rede de memória dentro de um processamento adaptativo que nós temos no nosso cérebro. Então, a partir do momento que essas redes de memória elas ficam deslocadas, elas formam nós neuronais, né? Elas sim vampirizam a presa. Esses nós, eles ficam emaranhados. E a pessoa fica como se estivesse num beco sem saída. Vocês sabem, aqueles labirintos que a gente conhece, eu digo sempre e cito para os meus pacientes que a vida de quem está sendo abusada psicologicamente, fisicamente, ela parece aqueles labirintos, que ele corre para um lado, não sabe para onde vai, corre para o outro, não sabe aonde é a saída, né? Até que você seja tratado, até que você conheça a patologia, né? E eu vou fazer a primeira propaganda do livro da Silvia. A Silvia traz nesse livro, esse livro aqui, pergunte para ela, podem perguntar para ela. Eu já pedi para ela me mandar para o consultório para eu vender, porque de tanto que eu faço propaganda, chama Sequestradores de Almas. Ele tem na Amazon para vender, vocês podem entrar e comprar. É da Silvia Malamud. Nesse livro, a Silvia faz uma coisa muito interessante, que eu acho que por isso que eu dou para os meus pacientes ler muitas vezes, e muitas vezes peço para comprar. Hoje mesmo passei para uma paciente que está vivendo um relacionamento abusivo. O que é que a Silvia fez nesse livro? Ela fez uma coletânea de casos. Uma coletânea onde ela traz situações vivenciais que as pessoas passaram dentro de um relacionamento abusivo. Dentro dessas situações, ela traz toda a formatação de como ela poderia trabalhar e depois ela vai mostrando como as pessoas vão preenchendo esses pequenos buracos que foram formados na vida emocional dela e para que a pessoa se recuperar. Aqui hoje, Silvia, nós já tivemos umas 4 pessoas que foram tratadas por você. Daí tem algumas que foram pacientes minhas, né? Então,
o que é que a gente faz dentro desses sinais que a gente observa, né? O comportamento agressivo do abusador, ele vai sendo gradativo muitas vezes, né? A Silvia salva vidas mesmo. Ele é gradativo, ele emana uma invasão de privacidade, porque quando a pessoa não faz um movimento de ser conivente com as coisas que aquele abusador faz, ele traz para si algumas situações muito fortes que muitas vezes a pessoa não consegue lidar com elas. Vou dizer uma coisa para vocês, que uma das coisas que me preocupa muito quando eu atendo uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo é o quanto a relação enfraquece o ego do indivíduo que está sendo abusado psicologicamente, né? O abuso psicológico, o abuso físico, o abuso sexual, ele é um abuso que, de uma certa forma, tira a alma do indivíduo, tá? Tira a alma do indivíduo. Então, isso é muito grave, porque é um abuso permeado por chantagens emocionais, por manipulação, né? Por uma destruição da autoestima de quem está convivendo com o abusador, né? Tudo aquilo que você construiu na tua vida. Eu tenho uma paciente que é uma moça muito, mas muito diferenciada. Ela fez doutorado fora do Brasil e lá no doutorado, quando ela terminou o doutorado, ela teve o grande azar de se ligar a um abusador psicológico, né? A um sequestrador de almas. E essa moça, ela quando chegou para mim, online, depois de um ano de relacionamento com esse homem, essa moça estava com a autoestima no pé, né? Essa moça estava destroçada. Então, ela disse a mim que ela não percebia, né, o que acontecia dentro do contexto. Tá? Eu vou amanhã, viu, Dani? Vou pedir para a Silvia se ela tem uma data do curso dela, que eu vou estar divulgando amanhã, porque amanhã eu vou botar a foto do livro dela e vou divulgar também olha aí, uma paciente minha falando, a Ana Lúcia também salva a alma, salvou a minha. Gente, a gente faz um movimento de entender, o mais importante, nós terapeutas, quando estamos diante de um paciente com uma característica de viver um abuso, seja ele que tipo for, é você saber identificar. Porque os sintomas, os sinais são muito claros. Aí você vai trabalhando com MDR. A minha experiência é espetacular. Porque eu vou falar para vocês daqui a pouco, depois que eu falar dessa parte mais teórica. Ô Marjorie, eu digo para você comprar o livro, entra na Amazon que você acha o livro da Silvia lá, tá? Antes de eu começar a live, eu entrei lá e tem ele para vender, tá? Então, o que acontece, por exemplo, dentro de um contexto dos casais? Existe um controle financeiro, existe uma obrigação da pessoa se relacionar sexualmente. Muitas vezes, quando a pessoa não quer, né, isso é muito grave, né, existe, às vezes, ameaças, né, e as pessoas que ameaçam, as pessoas que se sentem ameaçadas, começam a ativar o quê? Luta, fuga ou paralisia, né? Isso é uma reação natural, instintiva do nosso cérebro, do nosso sistema límbico, né? Muitas pessoas fogem. Eu já tive casos de pessoas que fugiram de casa, né? Muitas pessoas lutam, brigam com o abusador. E muitas pessoas paralisam. A maior parte delas paralisa, né? Eu estava vendo ontem, porque eu ia fazer essa live, dei uma olhada nos pacientes que eu tratei, que tem esse tipo de relacionamento. E uma grande parte deles mostravam uma paralisia assim, sem fim. O que acontece dentro dessas relações? A pessoa começa, por exemplo, na relação de amizade. Estou tratando uma garota agora de 21 anos com uma relação super tóxica com uma amiga. Né? A amiga tem uma inveja dela enorme e ela não se dá conta disso. Né? Aonde ela vai com essa amiga, a amiga quer roubar a cena. A amiga quer brilhar, porque essa moça
é uma moça muito bonita. Então, onde ela chega, ela chama atenção. E aí, quando ela entra nos lugares com a amiga, ela diz, nossa, teu cabelo hoje não tá muito bonito, viu? E aí a menina faz esse movimento de embotamento, né? Vai lá chega, vai lá no toalete, arrumar o cabelo, porque acha que realmente está muito feio. Isso, gente, se torna uma paranoia durante a noite. Então, aquele brilho que ela estava dentro de uma questão mais tranquila, na hora ela se despedaça, né? Então, isso é uma coisa muito séria, porque normalmente o abusador quer viver a vida da pessoa, né? Quer manipular, dizendo que quer cuidar, quer manipular dizendo que vai ser diferente amanhã, né? E, na realidade, as coisas... Uma das coisas que eu percebo, vocês sabem, né? A mentira, as histórias, elas são mecanismos de defesa, né? As pessoas que inventam histórias, que mentem, elas estão utilizando mecanismos de defesa para se defender de algo que ela acha que ela não está fazendo de errado, né? Então, o abusador psicológico, o abusador físico, ele faz muito esse movimento, né? Ele vai e faz a manipulação, que muitas vezes é verbal, dizendo, ah, não vou mais fazer isso, não, isso não vai acontecer mais. Nesse momento, quando a pessoa, essa moça que tinha 1 ano de relacionamento, ela começou a perceber, a amiga também quer viver a vida da outra. Eu já tive casos no consultório, já tive casos aqui dentro da minha casa, de uma amiga da minha filha, que comprava roupa igual a que ela tinha, né? Então ela ia lá, dizia que ia arrumar o cabelo e olhava qual era a etiqueta de onde tinha sido comprada a roupa, e aí ela fazia esse movimento para ter aquilo que a outra tinha. Olha que coisa grave, gente. Isso é muito sério, né? Na maioria das vezes, isso acontece de uma maneira gradual. Tem uma coisa no abusador psicológico e no abusador físico, principalmente. Eu não falo muito, eu vou fazer uma live só de abuso sexual de criança e uma live dos transtornos causados do abuso sexual no adulto. Tá? Já está marcada isso. Então, por quê? Porque aqui a gente fala de algo que é pernicioso, de algo que é uma pessoa que você teoricamente tinha que amar, né? Você vê a pessoa te destruindo. Então, para mim, isso é uma coisa muito grave, né? A gravidade do abuso sexual, como falou uma das pessoas aqui agora, acho que foi a Verônica, ela disse, as pessoas até podem levar ao suicídio. Pode sim. O abuso sexual é uma coisa muito grave, mas é algo que a gente tem que tratar com muito critério, né? Porque a gente só pode tratar uma pessoa que foi abusada sexualmente quando ela está preparada para reprocessar os traumas, né? Como eu estava falando, esse abuso muitas vezes ele é gradual. Ele acontece de uma maneira onde a pessoa vê os comportamentos abusivos e muitas vezes elas não percebem. Elas estão olhando o que aquilo está acontecendo, mas não percebem que aquilo pode machucá-la. Mas não percebem que aquilo pode ficar tão evidente que ela pode, daí a pouco, começar a cometer alguns tipos de comportamentos que são extremamente nocivos nessa situação, né? O mais triste de tudo, gente, é que as pessoas acreditam no outro por um tempo, né? Quando ele chega na terapia, é impressionante que a gente começa a desvendar aquela amarra negativa que a pessoa está entranhada dentro dela. E quando a gente começa a reprocessar, a gente começa a perceber, Sandra, eu vou dizer, isso é muito grave mesmo. Porque quando a gente começa a destruir aquelas amarras que foram construídas no cérebro do nosso paciente trabalhando com MDR, o que é que a gente percebe? A gente percebe que muitas das experiências que a pessoa passou são experiências que a pessoa não consegue lidar com elas. Eu trabalho com MDR já há muitos anos
E eu sou muito criteriosa quando eu vou trabalhar uma pessoa que foi abusada psicologicamente, fisicamente, no sentido de, primeiro, prepará-la para isso. Então, eu faço toda a dessensibilização de todos os aspectos de pensamentos intrusivos, de emoções que estão muito latentes, de sensações corporais que aparecem de uma maneira muito forte. Primeiro eu faço toda essa preparação, a lá Dolores Mosqueira mesmo, né? Para a gente poder, de uma certa forma, ter um paciente bem preparado para a gente poder entrar nas situações traumáticas. E uma das coisas que eu percebo muito nos meus pacientes, quando eles entram nos traumas, tem uma característica que eu acho muito interessante. Eles não se dão conta de aguentar aquilo que eles permitiram que o abusador fizesse. Então a culpa entra numa velocidade muito longa, muito rápida, né? E longa, às vezes dura várias sessões, né? Como que eu deixei fazer isso comigo, né? Mas eu digo que o ciclo do relacionamento abusivo ele é muito claro. No primeiro momento, que é aquela fase de tensão, onde a pessoa sofre as agressões verbais, as crises de ciúme, os abusos emocionais que a pessoa tem, aquele medo, né, de lidar com o parceiro, se ele vai fazer alguma coisa, se eu disser aquilo ou se eu não disser, né, a pessoa começa a ficar com medo, principalmente aquelas pessoas que também viveram abuso psicológico em suas famílias de origem, tá? Nas famílias de origem, gente, é muito importante a gente fazer um rastreio do quê? Porque os pacientes que vivem abuso hoje, relacionamentos abusivos, muitas vezes eles se deparam com abusadores muito semelhantes ao pai, muito semelhantes ao irmão que viveu ali dentro da família de origem, né? Na segunda fase desse ciclo, que eu digo que é um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. A segunda fase é aquela fase onde a pessoa começa a ter um maior descontrole. Muitas vezes, nessas situações, a pessoa sofre violência física, violência sexual, né? E isso, gente, mentalmente é algo que destrói, né, toda a capacidade que a pessoa tem de lidar com uma visão positiva de mundo. Se eu for plagiar o Moreno, o que é que acontece nos relacionamentos abusivos, né? Segundo o Moreno, que é o pai do psicodrama, a pessoa pode não conseguir desempenhar os papéis que ela tem na vida de uma maneira saudável, seja ele qual for. O papel de mãe, o papel de amiga, o papel de esposa, o papel profissional. Quantas pessoas eu já atendi que tiveram um abuso, um relacionamento abusivo no trabalho e, de uma certa forma, destruíram suas relações familiares. Várias. Porque as pessoas não conseguem separar os papéis. Por quê? Porque às vezes a intensidade do abuso é tão grande que as pessoas ficam completamente impactadas, né? Existe uma terceira fase desse ciclo do relacionamento abusivo, que é quando o abusador tenta seduzir. Por exemplo, quando a pessoa ameaça sair de casa ou ameaça se separar, o abusador começa a ficar mais manso, começa a fazer aquele charme para que a pessoa possa retomar, né? O medo paralisa, sim, e a culpa pode realmente ter permitido a pessoa chegar no extremo, né? Tem uma coisa, gente, que é muito séria, que a Rita está falando agora, é a vergonha que a pessoa muitas vezes tem da família, que as pessoas muitas vezes têm dos parceiros de trabalho, dos amigos, né, de viver aquela relação. Por que eu preciso viver uma relação abusiva? Muitas vezes eu já ouvi de mulheres, porque eu não conseguia me sustentar sozinha. O que me fazia
permanecer naquela relação era a parte financeira. Que ele me dominou, me tirou do emprego, não me deixou trabalhar, me fez ficar cuidando de filho e depois ele começou a cometer os abusos. Então isso é muito, muito grave. E eu digo mais, eu vou mais longe, porque é tão difícil das pessoas saírem dessas relações, gente. Porque muitas vezes a pessoa, com essa culpa que eu falei anteriormente, ela costuma a ficar vivendo aquilo como se ela estivesse também fazendo mal ao outro. Eu tive uma paciente que ela disse para mim, coitadinho dele. Ele fazia isso porque ele também sofreu um abuso psicológico. A gente sabe, né, nós que somos terapeutas, nós sabemos que os abusos psicológicos, até os abusos sexuais, né, isso tem em pesquisas, né, podem ter uma repetição transgeracional acontecendo, né, ou pode ter também uma repetição de abuso acontecendo. Uma pessoa que foi abusada sexualmente, ela pode, de uma certa forma, ser abusada para abusar o outro, né? Eu já atendi um caso onde o abusador me contou, o abusador, ele foi tirar satisfação comigo, porque a pessoa que ele abusou era uma criança, e a criança denunciou ele para mim, dentro do meu consultório. Então ele foi tirar satisfação comigo. Sabe o que aconteceu? Ele me contou uma história muito interessante, que ele transou com 6 anos de idade, com uma pessoa X, que eu não vou dizer o nome, para não, se por um acaso tiver alguém parente aqui, não conseguir fazer uma conexão, né? Ele me disse, essa mulher fazia tal coisa e transou comigo. Se eu tenho alguma coisa errada na minha vida, é que eu transei muito cedo. Aí, gente, eu tive que dar uma risada na cara dele, né? Eu olhei para ele e disse, o senhor foi abusado. Porque criança de 6 anos não transa, né? Então, é muito importante a gente ter essa convicção quando a gente fala. Eu atendi esse homem com segurança na minha porta, né? Porque ele marcou um horário comigo e eu quis atendê-lo, porque eu estava atendendo a filha e o neto dele, que ele abusou. Então, eu quis atendê-lo, né? Mas, além disso, é muito comum a vítima ficar tão fragilizada dos abusos, que existe essa depreciação da autoestima, que ela começa a ter uma dependência, né? Até o momento que a gente diz que o copo enche, né? A pessoa não consegue conviver com aquilo, e isso faz com que a pessoa, de uma certa forma, tenha muitos entraves dentro de casa, muitos entraves com a família. É muito comum a família se colocar no meio das pessoas que estão sendo abusadas para poder ajudar, né? Se a gente perguntar qual é o período de tempo que uma pessoa pode diagnosticar que ela está vivendo um relacionamento abusivo. Gente, eu já vi casos que com 3 e 4 meses, tá? Apesar de que algumas pesquisas trazem que precisa um certo tempo de convivência, mas não há tempo exato para isso. Depende do tipo de abusador que está do teu lado. Depende, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Existem algumas coisas que eu acho muito importante estar falando aqui, antes de falar do MDR, que são as consequências que esse relacionamento abusivo traz, né? Que são consequências muito graves, né? Pessoas que apresentam transtornos psicológicos graves, né? Pânico. Já tive casos de mulheres, principalmente, que desenvolveram um pânico, né? Casos de ansiedade profunda, né? Depressão. As pessoas fazem um embotamento afetivo, muitas vezes, né? Porque não sabem como sair desse abuso, né? Sandra, realmente, novamente, fazendo a propaganda do livro da Silvia. A Sandra está falando desse livro da Silvia. Para todos vocês que entraram depois, eu sugiro comprar. Porque se vocês estão aqui, o tema chamou atenção, tá? Então, Sequestradores de Almas, né? Então, é um livro da Silvia Malamud, um livro fantástico, né?
Casos de dor crônica, Silene, com certeza, né? Conheço isso que você está falando. As pessoas podem realmente, porque as pessoas ficam dentro de um contexto terrível. Mas uma das coisas que mais me preocupa são as doenças psicossomáticas, né? Porque são as doenças da mente que o corpo às vezes padece delas. Isso a gente vê muito dentro desses relacionamentos, né? Os prejuízos sociais, eles podem acontecer no trabalho, né? As pessoas não se vincularem de uma maneira adequada, na escola. Eu já tive um caso de uma menina que saiu da escola, porque ela não aguentou tamanho o abuso, o relacionamento abusivo que ela teve com uma amiga, né? Então, isso foi muito importante ela perceber, porque na hora que ela percebeu, ela, de uma certa forma, conseguiu trabalhar em cima disso, né? Se a gente perguntasse, eu já tratei algumas pessoas que sofreram abuso psicológico, sexual também, antes e se tornaram abusadores, né? Então, eu já tratei de abusadores. Um dos abusadores, ele foi pressionado pela família, porque ele, de uma maneira geral, ele só abusava os meninos e abusou todos da família. Então, a família deu um checkmate. Ou ele saía da família, ou ele se tratava. Esse cara tinha um problema gravíssimo sexual. E ele procurou ajuda. E ele, uma das coisas que pergunto, dá pra gente tratar? Depende muito, cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, esse rapaz, dentro da terapia de MDR, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom com ele. Por quê? Porque ele tinha traumas muito graves na infância, ele tinha traumas muito graves na adolescência e na vida adulta, acredite, de abuso sexual. Então, na vida adulta, ele foi abusado por um chefe dele. Então, esse rapaz começou a praticar, né, o abuso sexual, e já praticava antes desse abuso com o chefe. Mas ele, de uma certa forma, foi uma pessoa que sofreu também várias situações difíceis, né? Então, é muito difícil da gente tratar o abusador, sim. Mas é muito importante que quando se perceba, a pessoa que está dentro do relacionamento abusivo, ela perceba, né? Esse rapaz, a mulher dele deixou ele. Largou ele, né? Ele vai se tratar, mas eu não vou ficar mais com ele. Então, isso é uma coisa muito grave, né? E a gente tem que compor isso de uma maneira geral para que a gente possa perceber o que a gente pode fazer com esses casos, né? Porque é um trabalho de muita paciência, sim, Marjorie, sabe? É um trabalho de muita paciência, mas é um trabalho que requer principalmente uma forma da gente fazer o diagnóstico, da gente verificar principalmente as áreas. Agora eu vou falar um pouco do MDR, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês de como a gente pode ajudar com o MDR, mas eu vou falar do MDR porque a conceitualização do caso com o MDR, ela é muito importante. Por quê? Porque eu tenho que perceber prestem atenção nisso, desde as formas de apego que essa pessoa desenvolveu até como ela entrou nesse relacionamento abusivo. Porque a forma de desenvolver os tipos de apego podem serem facilitadores da pessoa entrar num relacionamento abusivo. Então, isso é muito importante, a conceitualização do caso ser feita de uma maneira bem mais ampla, para a gente poder entender como é que a gente vai trabalhar com o nosso paciente dentro desse contexto, né? Então, é muito importante você pensar o que é que você pode fazer com esse abusador. Você pode mostrar para o seu paciente, a pessoa abusada, né, o que está acontecendo, né? Nesse momento, a não ser que o casal procure, eu estou atendendo um casal que o rapaz é um abusador, né? E eu ainda não apareceu isso ainda tão claro para ela, né?
Mas dentro da terapia de casal sistêmica, a gente pode ir mostrando as nuances desse emaranhado. Né? E ontem ela disse, na sessão que eu fiz com ela disse assim, você é um abusador psicológico. Você fica me torturando para eu só fazer o que você quer. Essa foi a frase dela. Então, na terapia, ela já está começando a se dar conta. E ele ficou assustadíssimo. Eu trabalho com MDR dentro o casal dentro da sala. Então, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar abusos que esse rapaz viveu, né? Como ele quer melhorar a relação, a gente já fica com o pé na frente e outro atrás, porque eu não sei se esse querer é verdadeiro, tá? Porque a gente sabe que uma das características do abusador é manipular, é mentir, é usar mecanismos de defesa, né? Dentro do trabalho, essa forma de apego, Marjorie, eu falo sempre de reparação do apego, sabe, Marjorie? A reparação do apego a gente tem que fazer em relação às várias situações em que a pessoa faz o vínculo de apego. Quando eu pego, desculpa a ignorância, não conheço o MDR. Paula, eu vou te apresentar o MDR agora, nesse momento, né? A reparação de apego é um tipo de reparação que a gente tem que ter uma consistência. Nesses casos, a primeira figura de apego que eu tento vincular o meu paciente sou eu, como terapeuta. Tá? Nós podemos fazer isso. Né? Um apego seguro, um apego de... Hoje mesmo eu disse para um paciente, um rapaz que está vivendo uma relação abusiva com a ex-mulher. Ele voltou agora, essa moça, assim, faz isso nele. Então, eu disse hoje para ele com todas as letras. Ele disse, olha, doutora, desde que eu comecei a fazer terapia com a senhora, é muito engraçado. Eu não vejo mais escuridão na minha frente. Eu estou vendo que existe alguma luz em algum lugar. Porque eu sinto segurança no que a senhora me fala. Online nós estamos fazendo essa terapia. Olha que legal. Porque eu disse para ele, o que precisar você me procura. Ah, doutora, não diga isso não. Eu digo, porque se você me encher o saco, eu digo, vai dormir e amanhã você me liga. Porque eu sei colocar limite. Mas o nosso paciente precisa ter uma segurança de que a gente está ali para cuidá-lo. Que a gente está ali para tratá-lo, né? A Silvia faz isso muito bem. É uma pessoa muito carinhosa, muito caridosa, muito afetuosa, né? Quem perguntou o que é MDR? O MDR é uma terapia, é um tipo de terapia, né? É uma abordagem terapêutica que, de uma certa forma, ela trabalha com reprocessamento cerebral. O que é que a gente faz no MDR? A gente reprocessa as situações difíceis que o paciente viveu, né? A gente reprocessa as situações mais trágicas que a pessoa viveu. A gente tenta, de uma certa forma, preencher esses buracos internos que os nossos pacientes trazem, fazendo o reprocessamento das situações que evidenciaram esses buracos internos, né? Então, é muito importante a gente trabalhar a questão da autoestima, restabelecer a autoestima do nosso paciente, é uma das primeiras coisas, né? Fazer o paciente entender o ciclo vicioso do abuso, isso é básico. Eu estou trabalhando muito agora com psicoeducação, né? Porque eu tenho visto que o meu trabalho com psicoeducação tem sido feito de uma maneira muito criteriosa. Eu primeiro ensino a pessoa a ser uma pessoa que gosta dela. Eu ensino a pessoa a ser uma pessoa que vê coisas bonitas nela, que vê qualidades nela, que vê sentimentos positivos nela e que vê sensações boas aflorando na vida dela. Então, na psicoeducação, eu mostro para o meu paciente que ele tem que ser ele por ele mesmo. É a primeira coisa que eu faço. E você reestruturar essa autoestima começa por aí. A gente faz a psicoeducação e vai em cima com o MDR.
para ativar esses recursos positivos que o paciente traz na psicoeducação que a gente faz. Então, isso é muito legal, né? É uma dica que eu dou para vocês, que eu tenho trabalhado bastante nesse sentido, né? E a gente vem fazendo um trabalho onde a gente percebe... eu gosto muito de um trabalho onde eu percebo que eu estou tirando a dor do meu paciente, né? Eu estou tirando a dor devagarzinho, para que o paciente aprenda algumas estratégias de proteção emocional, principalmente, né? A proteção emocional, ela acontece na hora que eu estou me sentindo seguro de fazer esse movimento para o outro. No relacionamento abusivo, as vítimas, as presas, de uma maneira geral, elas não conseguem fazer esse movimento, né? Então, é muito importante você pensar de como você vai iniciar o trabalho, para que, de uma certa forma, você consiga perceber que você vai adentrar toda essa parte que está obscura do paciente, para que o paciente consiga reprocessar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente tenta reprocessar alguns das situações difíceis que o paciente viveu sem que o paciente esteja preparado, sabe o que vai acontecer? O paciente vai ficar extremamente desconfiado e ele não vai acreditar que ele possa sair desse emaranhado que é a relação abusiva, né? Então, uma das dicas que eu dou para vocês é nunca, vocês psicólogos, começarem a fazer o reprocessamento de eventos traumáticos de relação abusiva sem que o paciente esteja bem estabilizado, né? Para a gente tentar ajudar o paciente a romper esse ciclo do relacionamento abusivo, é preciso que ele aprenda a fazer um manejo bem assertivo das emoções. Ele aprenda a entender o que o outro está promovendo para ele em si e ele possa sair quando for necessário. Em resumo, o que a gente pode fazer com o MDR em relação ao relacionamento abusivo? A gente pode estruturar o nosso paciente, em primeiro lugar, fazer ele aprender a lidar com as emoções de uma maneira mais segura, né? E a gente pode auxiliar ele a entender a estrutura emocional dele e onde ele tem que mexer para que ele possa ter um enfrentamento maior, né? Então, é muito importante, no momento que a gente está diante de um paciente que apresenta esse tipo de relação, que a gente mostre, com o MDR, a gente pode mostrar, numa psicoeducação, que ele está sendo uma vítima, né? Porque o cérebro dele, dentro do sistema de defesa, não está conseguindo ter um funcionamento adequado. Como eu disse para vocês, quando a gente sofre, qualquer que seja o perigo que a gente esteja, a gente aciona 3 tipos de comportamentos, né? Ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente paralisa. As vítimas de relacionamentos abusivos quase sempre paralisam. E elas ficam ali dentro. Porque tem toda uma estrutura que alimenta isso. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa que é importante. Vocês mostrarem para o paciente, os psicólogos que estão aqui, essa estrutura, como ela se formou, né? Porque quando, por exemplo, uma das mulheres que eu atendi, que viveu um relacionamento abusivo muito grave com o pai fazia, gente, pra vocês terem uma ideia, eram 3 irmãs. O pai fazia, eu gosto muito de citar os exemplos, para vocês terem noção, né, de uma coisa tão grave. O pai fazia coisas muito sérias com cada uma que fazia uma coisa errada. Se eu fizesse a coisa errada, ele fazia um abuso físico na minha irmã. Então, por exemplo, ele arrancou uma unha de uma das filhas. Um pai, tá? Arrancou uma... Isso foi uma das coisas menos sérias que ele fez, né? Ele deu uma surra em uma outra irmã, nua, no meio
do jardim da casa. E as pessoas do lado de fora vendo. Então, o relacionamento abusivo promove na vítima coisas muito sérias. Essas 3 irmãs foram tratadas. Uma por mim e as outras 2 por 2 amigas, 2 colegas. As 3 irmãs. Essas moças, olha que coisa grave. Uma delas casou, as outras 2 não casaram. Porque elas desenvolveram, elas procuraram ajuda terapêutica muito tarde. Né? Uma delas tinha mais de 40 anos. Então, mais de 40 anos é uma ajuda tarde. Quem viveu com um pai abusivo. Né? E elas procuraram ajuda quando esse pai morreu. Vocês acreditam nisso? Uma coisa muito maluca. Essa moça que foi a minha paciente, que ela não casou, ela disse que todos os homens que apareciam na vida dela eram perigosos. Todos os homens que apareciam na vida dela, ela sempre, a primeira coisa, a ótica dela era olhar os pontos negativos do cara. Porque aí ela se afastava. Então, ela tinha pequenas relações, mas relações super frágeis, né? E que nunca conseguiu desenvolver um vínculo saudável de apego afetivo numa relação homem-mulher. Então, mais uma coisa que o relacionamento abusivo promove, né? É a descrença no ser humano, a descrença no homem ou na mulher, seja ele qual for, né? A pessoa fica, às vezes, refém dela própria, se não procurar ajuda. Porque, pasmem, né? A gente está no século XXI. Eu atendi essa moça no ano passado, na pandemia. Essa moça nunca fez terapia. E assim, eu perguntei para ela por que nunca fez terapia, porque eu nunca acreditei em terapia. E hoje ela diz assim para mim, se eu tivesse feito terapia antes, talvez eu tivesse conseguido ter relações afetivas melhores, porque as relações afetivas dela sempre foram muito frágeis. Que esta é uma das características que o relacionamento abusivo promove. São relações afetivas frágeis, né? As mães, de uma maneira geral, ontem eu atendi uma mãe e eu disse para ela uma coisa que ela ficou chocada. Eu disse, olha, as mães são muito enlouquecidas. Quase todas. E eu falo mal de mãe, porque eu também sou mãe, e eu fiquei 10 anos estudando o papel de pai e mãe. Então, as mães são enlouquecidas. E elas, muitas vezes, elas promovem um relacionamento abusivo com os filhos. Por quê? Porque elas têm uma ânsia, muitas vezes, de fazer o melhor para os filhos e fazem de uma maneira muito errada. Ou elas se veem dentro de uma relação onde elas querem se sobressair na relação e o filho fica estando sempre em segundo plano, né? Hoje eu perguntei para uma paciente, hoje de manhã, a sua mãe falava bem de você fora de casa e dentro de casa ela metia o pau em você? Ela disse, como é que você adivinhou, Ana Lúcia? Eu disse, porque o que você está me trazendo me mostra isso. Dentro de casa, nada que a moça fazia. Essa moça hoje tem 32 anos, ela saiu de casa, aos 17 anos ela se casou, num relacionamento super conturbado, para se ver livre da mãe. Olha que coisa maluca, né? Então, ela dizia, dentro de casa, Ana Lúcia, nada que eu fazia era certo. Nada. Até fritar um ovo. Se eu fritasse o ovo mexido, ela queria o ovo inteiro. Se eu fritasse o ovo inteiro, ela queria mexido. Então, esse tipo de relação, as pequenas coisas que vão acontecendo, gente, vocês que são mães, uma das coisas que eu aprendi no meu papel de mãe, eu não dou um comando sem pensar. Um comando na minha vida como mãe, sem pensar. Todos os comandos que eu dou para minhas filhas, eu penso antes e depois eu dou o comando, desde pequena. Isso, você perguntar, você nunca errou? Olha, errei bastante. Mas com certeza, as coisas mais graves que eu poderia cometer no meu papel de mãe, eu não cometi. Por quê? Porque sempre que eu ia dar um comando, eu pensava antes.
seja ele, até hoje, que minhas filhas já são adultas. Até hoje, será que eu devo falar isso? É muito importante a gente ter esse tipo de conduta, porque a gente faz... Um dia uma mãe me perguntou, Ana Lúcia, eu vim aqui, porque vi o seu currículo e vi que você fez um mestrado e um doutorado falando de pai e mãe. Ela falou para mim, eu vim aqui, vou pagar uma consulta para você me dizer como eu posso ser uma boa mãe. Aí eu disse, todos os comandos que você for dar para os seus filhos, pensem antes de dar esse comando. Tem que ser, gente. Quando você pensa antes de dar o comando, você não corre o risco de cometer um abuso, de cometer uma situação difícil, né, com o teu filho. Então, isso é muito sério e a gente só vai se dar conta na hora que a gente tá dentro de uma situação em que o filho diz pra gente com todas as letras, né? Eu já vi filhos dizer dentro do meu consultório, você sempre foi uma mãe muito muito má, né? Olha, vocês imaginem que eu já tive casos de pessoas que eu tratei, abuso sexual, pessoas que sofreram abuso sexual, que quando a gente vai dar fazer um trabalho desse, a gente tem que criteriosamente pensar, a pessoa dizia que o pior que aconteceu na vida dela não foi o abuso sexual, foi o abuso que ela teve na relação com a mãe. Eu vou te dar, Marjorie, a gente está com o tempo quase estourando, mas eu vou te dar um exemplo do comando. Por exemplo, você chega no quarto da tua filha, está completamente desarrumado. Você diz, olha, filha, aqui é a nossa casa, a gente queria que você deixasse o quarto arrumado, blá, 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 blá. No dia seguinte, tá bom, mãe, tá bom. No dia seguinte você chega, o quarto está de novo arrumado. A vontade que você tem é pular no pescoço dela, não é isso? Aí você sai da cena, respira fundo e dá o comando. Nós vamos fazer um acordo. Teu quarto precisa ficar arrumado. Então, o que é que você pode fazer para isso acontecer? Você não comete um abuso. Porque se você vai no pescoço dela, você vai cometer um abuso. Entendeu? Então, o pensar antes de dar o comando é muito importante. O comando são as coisas que você orienta, são as coisas que você ensina aos teus filhos. Então, os relacionamentos abusivos, gente, podem promover fazer com que o indivíduo crie, né, crenças negativas sobre ele e sobre o mundo. Então, a gente tem o poder, como nós somos terapeutas, como nós tratamos, a gente tem o poder de ajudar essas pessoas, né? Eu agradeço muito a Silvia, né? Ela está aqui conosco. Esse livro da Silvia, eu oriento todos vocês, quem é psicólogo e quem não é psicólogo, para ler. Porque aqui, esse livro é um manual para você identificar e para você saber como tratar, tá? Silvia Malamudo, minha amiga, sequestradores de almas, tá? Na Amazon tem para vender, tá bom? Eu queria mandar um beijo para todos vocês, né? Na semana que vem, nós vamos falar do relacionamento abusivo entre mães e filhos, tá? Então, a gente vai agora destrinchar esse enorme cenário que é o relacionamento abusivo, tá? Para que a gente possa ajudar os nossos pacientes, para que a gente possa ajudar os nossos amigos e quem estiver por perto, que a gente identifique uma relação desse tipo, ok? Então, olha lá, o livro da Silvia tem na Amazon, na Cultura e na Magalu, olha que legal. Obrigada por ter colocado aqui. Essa live vai ficar gravada, tá? E eu convido vocês semana que vem. Nós vamos falar sobre um tema que eu domino bastante, que é o relacionamento mães abusivas com filhos, né? Que a gente passou muito tempo estudando isso e eu gostaria de passar um pouco da minha experiência para vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês, tá? E eu vejo vocês semana que vem, ok?